Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a Fazenda 17. Tivemos prova do Lampião, tivemos também dinâmica do apontamento. Vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Então, se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre os acontecimentos da Fazenda. Lembrando para você, se você está nos ouvindo no YouTube tradicional, se você arrastar para o lado direito aqui o botão dos comentários, vai aparecer a opção do YouTube Music. Clicando em abrir app, você pode continuar nos ouvindo com a tela bloqueada, mexendo até em outro aplicativo, sem precisar ficar olhando para a tela, que aqui não tem nada disso. E agora sim, vamos começar falando sobre uma baita conversa que a gente teve durante a madrugada. Vamos começar por isso, porque o Wallace foi conversar com o Toninho e com o Creu. Aí, gente, essa conversa rendeu. Nossa, mas como rendeu? Essa conversa foi para outros pontos, foi até. Olha só. O que aconteceu foi o seguinte, o Wallace ali foi desabafar com o Toninho e com o Creu sobre a Carol. Aí, em um determinado momento, ele fala até que ele colocou implante capilar mesmo, é por isso que ele tá usando touca, por isso que ele tá usando touca o tempo inteiro, porque ele tava usando implante capilar. E daí ele falou assim, não, minha família só descobriu só agora, só, né, com eu contando aqui dentro da fazenda, aqui, que eu nunca tinha falado. Aí falou que os outros participantes já tinham já meio que desconfiado já disso, já, e falou que uma das primeiras pessoas também a reparar também foi a Carol, foi a Ioná, foi... E daí ele começa a falar sobre a Carol. E daí, né, falou que a Carol, né, ficou zoando ele por causa do cabelo. E, em determinado momento, o Alas ele fala o seguinte sobre a Carol. Ela pode criticar minhas coisas, me menosprezar, preconceito comigo. Ela pode. Ou só pode, ou só porque eu sou branco, não é preconceito que ela faz comigo. O preconceito é para todos. Daí o Toninho falou assim, eu acho que é. O Creu até concordou, até falou assim, lógico. Gente, meu Deus, não é possível. O cara tá falando que tem um racismo reverso ali contra ele ali, que a Carol tá fazendo um preconceito contra ele. Nossa, gente, que preconceito que esse cara está sofrendo, hein? Assim, o Toninho dá pra ver pelo menos que ele tá desconfortável. Pelo menos isso. Porque o Creu, ele embalou na ideia, né? Falou assim, lógico. Assim, pelo menos pra mim, eu interpretei da forma que ele está querendo, né? Dizer que teve um racismo reverso ali por conta ali da Carol, que a Carol está fazendo preconceito contra ele. Gente, que absurdo isso. Meu Deus. Assim, não tem nem o que argumentar, né? Não tem nem o que falar sobre, porque já é um absurdo já por si só falar sobre isso. E daí o Wallace, ele seguiu ainda dizendo ainda sobre a Carol. Falou que pegou, né, viu um dia a Carol, a Duda e a Sayori fazendo piada sobre sua prótese capilar. Ele começou a falar assim, a Carol, percebeu, e até nisso as meninas estão tirando onda. A Duda, a Sayori, a Carol, eu ia dormir e muitas vezes numa discussão falavam, por que você dorme de boné, Wallace? Imagina, o cara sente um negócio desses. Teve um dia que a Duda teve a coragem de falar, deixa eu ver uma coisa, e eu fiquei parado, só olhando. Ela saiu e ficaram ela e a Carol rindo. Eu ia tomar banho e ficava a Carol rindo. Tanto que a Carol, no dia do apontamento, falou: seu cabelo parece um chapéu. E foi nesse dia que eu disse: você é uma das piores pessoas que eu conheci na vida. Você tem o mesmo problema de saúde que eu, porque eu conversei com você e ela fugindo do assunto. Aí ele continuou falando. Assim, o negócio do banho é que a gente já viu já tem até vídeo até no Twitter mostrando o Wallace tomando banho, gente, de touca. O cara ele tava tão preocupado a esse ponto que o cara tava tomando banho de touca. E agora, né, agora o cara tá, eu acho que arrumaram. Eu acho que a produção foi lá, arrumou lá o implante lá capilar dele, porque agora ele tá sem boné, tá sem touca, agora o cara tá exibindo agora o grande o cabelo dele. E aí, gente, seguindo esta conversa, o Toninho daí começou a falar um pouquinho sobre a Carol, porque diz ele que acha que a Galisteu deve ter dado uma puta dica pra Carol, né? Deve ter falado poucas e boas pra Carol, pra ela voltar com a mudança repentina de atitude da Carol. Vocês acham que a Carol mudou? Assim, eu acho que a Carol continua a mesma, na verdade. Eu acho que ela só deu uma amenizada só de treta só,
Tanto é que a gente tem uma diminuída de treta, mas isso daí é normal, né? Porque vai saindo os rivais, né? Tanto é que saiu Xia, Michele, saiu Matheus, né? Então, assim, vai saindo o pessoal que ela já tretou já, e não tem mais pessoas para tretar. Agora, ela tem poucas opções agora para tretar. Tem a Rai, a Maria, e acho que é meio que só isso, só isso, só de treta que ela pode tretar. Porque os outros ia ser novidade se ela tretasse. Aí, seguindo nessa linha de conversa, o Toninho, ele chegou a dizer que a Carol estava tentando imitar a Jojo todinho, que o Alisson é a notória maldade, tudo que é demais é veneno. Daí o Toninho disse o seguinte pro Alas: a Jojo todinho não é ela, não é que ela colocou todo mundo na linha, não. Ela tentou fazer, mas não chega nem perto. A Jojo não ia para cima de você. E é que Neguinho vinha embaçar na dela. Aí o Wallace falou assim: ela era uma coisa. Ela era aquela coisa. Quer paz? Vai ter paz. Quer guerra? Vai ter guerra. Ela falou: você vai ser cancelada aqui. Se ela soubesse o tanto de boca lá fora que depende do meu trabalho, não deseja só meu mal, deseja um mal de 25 famílias. E, gente, aí seguiu essa conversa. E lá dentro da sede, lá teve uma conversa também de Carol e Dudu. Que a Carol tava tentando tirar a informação do Dudu, né? Porque o Dudu é uma grande incógnita ali dentro. Porque o Dudu, ele não expõe o jogo. E daí a Carol tava lá, tentou falar assim: Dudu, quem que tu acha que vai ser os finalistas contigo, hein? E o Dudu não abriu o jogo. O Dudu ficou ali tentando se safar, né? Tentando sabonetar, na verdade. Se sabonetou nessa pergunta da Carol, falando: eu prefiro não comentar. Porra, Dudu, porra, o cara não se compromete. Esse daí é o maior jogador, né? Esse daí é o maior jogador, que o galera gosta de pintar, né? O jogador master, o cara que não gosta de se posicionar, saboneta por qualquer pergunta. Qualquer pessoa que pergunta um A pra ele saboneta. E esse daí é o jogador master aí da Fazenda 17. Mas a gente segue, isso daí aconteceu na madrugada, a gente vai pra parte da manhã agora. Na parte da manhã, teve treta entre Sayori e Rai. Elas discutiram por causa do trato dos búfalos. Que a Maria também se envolveu ali na treta. Ele falou assim: você não ia ajudar a Rai, Sayori? E a Sayori começou a chamar a Rai de burra. Falou assim: burra, burra, burra. Porque a Rai tinha perguntado: e o búfalo? Que precisa de ajuda? E daí a Rai falou assim: tava dormindo? Preguiçosa. Olha como o papel se inverte, gente. Meu Deus do céu. Como os papéis se invertem. Ontem era a Sayori chamando a Rai de preguiçosa, sendo que a Rai não tava nem querendo sair da cama, né? A Rai, ela nem foi lá pro trato. Agora foi a Sayori demorar pra ir pro trato lá, pra descer lá, né? Porque ela é fazendeira, daí ela tem que ajudar o pessoal nos acordos ali, né? Nos tratos dos animais. E aí ela tá sendo chamada de preguiçosa por causa disso, gente. Meu Deus do céu, mas os negócios se invertem de uma tal forma que é inacreditável. Aí a Sayori falou que não tava dormindo, e a Rai perguntando: tava fazendo o que então? E a Sayori falou assim: o Brasil sabe onde eu tava, bebê. E a Rai daí disse: amanhã você faz sozinha, tá, amor? E a Sayori respondeu: veremos. Aí a Rai, gente, falou o seguinte: então veremos, porque hoje eu fiz para poder te ajudar. Porque quem precisa da gente é você. Fazendeira é você. A partir de amanhã você faz a vaca e o búfalo sozinha. Sua otária. E continuou esta discussão entre a Rai e Sayori. A Rai, ela chegou a dizer o seguinte para Sayori: lixosa, o Dudu não consegue fazer o porco sozinho? O Dudu não consegue? O casalzinho, fingindo na fazenda. Querem ir e fazer o porco juntinho para fazer VT para vocês, enquanto o búfalo tá lá precisando. Amanhã ela faz sozinha, otária, otária. Vai fazer sozinha para largar de ser trouxa. Então, o que a Raela está insinuando nisso? Tá insinuando nitidamente que quando é o búfalo ali precisando de ajuda ali, quando é para ela ajudar uma rival lá que ela colocou para fazer o trato dos animais, ela não ajuda, mas quando é o casalzinho, quando é com o Dudu, aí ela tá lá ajudando, lá se dispondo lá para fazer e tal. Assim, eu entendo um pouquinho da indignação da Rai. Eu acho que dá pra entender essa indignação. E a Rai, depois ela subiu lá pra sede lá, irritadíssima com isso. E a Rai ainda continuou falando sobre a Sayori. Falou assim: ser humano podre. Que ser humano podre, que menina nojenta. Ranço dessa voz, ranço.
dela. E ainda, né, a Rai ainda continuou ainda falando ainda sobre a Sayori. E falou ainda sobre a Carol também. Porque em um determinado momento, ela conversando com a Maria, falou o seguinte: eu tô voltando à roça o tempo inteiro. E eu tenho certeza que se eu for pra roça, eu, ela e Carol, ela sai. Isso é, ela tá dizendo a Sayori. Eu tenho certeza. Eu queria ver só pra testar essa roça. Porque ela se garante tanto aqui. Ela voltou de uma roça só. E esse comportamento não é legal lá fora. Os bichinhos não tem nada a ver com isso. Daí passou o dia, né? Vai passando o dia. E a gente tem uma conversa muito importante na casa da árvore. Que o Creu disse para a Tamires que está na hora do Dudu ir para a roça. Eu imaginava que a Tamires era top 2 do Dudu. Eu imaginava que a Tamires estava lá juntinho lá com o Dudu. Porque os dois, né, fecharam a aliança, né, deles, falam assim: "Não, agora a gente joga só nós dois, só nós dois juntos, só não quero jogar com a Sayori, não quero jogar com a Dudu, não quero jogar com a Carol". Se fecharam, eu fiquei surpreso. Fiquei surpreso. A Tamires está numa conversa falando mal do Dudu. E o Creu virou para Tamires e falou o seguinte: ele fez um grupo onde quase todos que já foram para a roça, só ele que não vai, porque ele sempre enfia alguém para ele não ir. Tá na hora dele ir para ver se o povo acha se o povo acha legal o que ele faz. Aí a Tamires falou assim: tô te falando, eu deixei bem claro ali, eu não concordo com o que ele fez, eu não concordo com essa atitude. Para mim, não é uma boa fazendeira uma pessoa que faz isso. E assim, é verdade, né, gente? O Dudu até agora não foi para nenhuma roça. Mas tem pessoas também que não foram para nenhuma roça, né? A Maria tá aí. Maria tá aí para isso, né? A Maria até agora não foi para nenhuma roça. Então, é o mesmo peso. É o mesmo peso, né? O Dudu, ele até agora, quando ele foi pra roça, ele voltou fazendeiro, né? 2 vezes. E ele não foi para uma votação ainda. Ainda não aconteceu isso. E se ele for, gente, de verdade mesmo, ele fica. É óbvio que ele fica. É nítido que o cara fica. Porque o cara é o favorito da fazenda, né? Agora. O cara é o favoritíssimo. Então é muito provável dele ficar, né? Então nem precisa se esquentar com esta conversa de Tamires e Creu. Mas nesta conversa, seguindo essa conversa, a Tamires ainda desabafou sobre a sua relação com o Dudu. Ela disse o seguinte pro Creu e pro Toninho: qualquer coisa que ele, no mínimo, me cumprimentasse, eu já ia ficar satisfeita. Agora, de fingir, eu olhei para eles esperavam eu terminar de tirar minha água e tal. Eu fui com um balde e eles foram lá. Eu falei, foi quando eu saí falando, se fosse com um prato de comida, ele ia chegar aqui para pedir. Foi ali que ele falou, mas não é tu que não quer me dar comida? Porque é assim, se eu tô fazendo alguma coisa, muitas das vezes no café da manhã, eu faço meu sanduíche, eu parto no meio e falo, pega, Dudu. Era assim. Agora, se for de fazer de invisível ali, na frente do câmera trato, por causa da Rai, se não sei quem, foi quando eu falei, se fosse um prato de comida, ele ia me enxergar na hora. Saí falando isso aí. Ele ficou todo com a cabeça baixa, ficou todo. E daí o Toninho complementou: ah, se faz de vítima. E assim, o que aconteceu, né, que não mostrou no Record Plus, mas o que deu para entender desta conversa que a Tamires teve com o Toninho e com o Creu, foi que lá embaixo, lá, quando a Tamires estava fazendo trato lá e ela cumprimentou o Dudu, o cara não respondeu. Mas quando ela lá em cima, lá, quando ela está fazendo alguma comida para ela, algum lanche, alguma coisa para ela, aí o Dudu vê ela. O Dudu daí cumprimenta ela, fala com ela. Mas quando é para cumprimentar sem receber nada em troca, né, sem o Dudu receber uma comida, alguma coisa, aí o cara não cumprimenta. Então, foi isso daí que a Tamires deu para falar. E a Tamires falou uma verdade também. A Tamires disse pro Creu Toninho que o Dudu não merece chegar na final. A Tamires chegou a falar o seguinte: eu vi até então, até saber que a minha ficha, até saber, e a minha ficha cair na real. Eu via eu e Dudu na final. Não interessava quem fosse a outra pessoa. A minha mente era essa. Até eu me decepcionar. Esse Kurumin não merece, não merece. De verdade, assim, eu sei que é muito controverso, né? Mas eu também acho que o Dudu não merece chegar na final. Ainda mais com esse elenco feminino que a gente tem, um elenco que causa toda vez
que treta com todo mundo o dia inteiro, o Dudu, ele se apagou completamente. Assim, tem pessoas que ainda vivem ainda no mundinho da lua, ainda vivem ainda na Disney, ainda pensam assim, não, o Dudu da primeira semana era incrível, o Dudu da primeira semana manipulou a Ioná, brigou ali com o Mateu, brigou com o Ala, brigou com o Nizam, né, na verdade, brigou com o Nizam ali na dinâmica ao vivo e tal, e daí o cara é grande jogador, mas assim, o cara ele não se compromete, não aparece no jogo, a gente mal vê ele aparecer, né? Porque assim, é muito fácil tu mandar os outros fazerem as coisas por tu. É muito fácil e é o que o Dudu faz. O Dudu ele manda os outros fazerem. Então o Dudu ele planta a ideia na cabeça da pessoa, fala assim, ó, fulano, vai lá tretar lá com o Ciclano lá sobre esta e este argumento. Vai lá, fala sobre isso. E daí a pessoa vai lá e faz isso. Só que o Dudu, ele não aparece, gente. O Dudu de verdade não aparece. Assim, hoje, vamos pegar o programa de uma semana, assim. Depois da saída da Ioná, ele nunca mais apareceu no jogo. Nunca mais. O cara, ele teve ali o deslize, né, de querer jogar com o Xia umas 2 semanas ali, né? E depois o Xia foi eliminado, né? Que também é até engraçado ter essa eliminação, né? Condizer com o momento exato que o Dudu começa a se vincular ali com o Xia, mas tá bom. Então, assim, é um cara que eu não vejo jogo nele. Eu, pelo menos, não vejo ele aparecer no jogo. Eu não vejo ele fazer isso. E aí, vamos seguir o dia que a gente teve a prova do Lampião. Essa prova foi o seguinte: primeiro, né, a chama do poder laranja, que foi escolhida pelo público, foi a opção B, que é hoje é você que decide. Entre os dois últimos peões do Resta 1, quem deverá ser salvo? É um poder bom, mas eu acho que não vai fazer tanta diferença, já que normalmente, né, é só um grupo só que sobra só no Resta 1, né? É só sempre os dois integrantes do mesmo grupo, então não é algo que se interfere muito no jogo. E também a prova de hoje ia ser uma prova de resistência, com 9 peões para fazer a prova. E ficou o seguinte: eles tiveram que se organizar em 3 grupos de acordo com as bolinhas que eles sortearam. E ficou o seguinte: grupo vermelho, Dudu, Carol, Valério. Grupo lilás, Duda, Tamires, Kate. Grupo laranja, Rayane, Wallace e Toninho. Mas não foi totalmente assim o sorteio, porque a Maria jogou na semana passada, a Maria tinha tirado a bolinha e decidiu passar a bolinha dela pro Wallace. E o Creu também, devido à perna dele também estar machucada, ele tem que passar para outra pessoa fazer a prova e passou para o Valério. E a prova de fogo foi o seguinte: era a meleca movediça. Era tipo uma areia movediça, mas que você não poderia ficar parado, você tinha que ficar andando, senão você iria, iria entrar ali, né, dentro do líquido. Então, quanto mais você andasse, menos você entrava no líquido. Era uma areia movediça ao contrário. Ao invés de você se movimentar menos, nessa daí você tinha que se movimentar mais para não entrar no líquido. Então, funcionava dessa seguinte maneira. E assim, quando começou esta prova de fogo, a primeira bateria que foi jogar a prova, gente, que vergonha que aconteceu, sério, de verdade mesmo. Porque assim, era cada um de um time, né? Então tinha o time laranja, o time vermelho, o time azul, o time lilás ali. Aí, neste momento, quando vai começar a prova, o Dudu ele desistiu da prova. O cara que gosta de falar tanto, não, vamos respeitar o programa, vamos trazer entretenimento pro programa, vamos fazer isso acontecer. O cara desistiu da prova sem nem tentar. Sendo assim, quando ele desistiu da prova, se colocou na baia e também deu a Rai a chance, né? Deu a Rai a final da prova de fogo. Então a Rai já estava já classificada para a final. Aí a segunda rodada foi entre Wallace, Carol e Tamires. O primeiro eliminado de cada bateria, né, estaria na baia. A Carol, ela afundou e ela foi a primeira eliminada da segunda bateria. Sendo assim, ela e Dudu já estão na baia. Terceira bateria, o Wallace, ele afundou. Sendo assim, a Tamires está na final da prova de fogo. E a terceira rodada foi entre o Toninho, o Valério e a Kate. E nesta bateria, a Kate
ela estava na final junto com a Rai e Tamires. Sendo assim, a baia, por enquanto, estava Dudu, Carol e Toninho. E a final foi entre Tamires, Kaitlyn e Rai. A Kate ela foi a primeira eliminada, sendo assim, já está já formada a baia. Então, a baia já está formada já com a saída da Kate. E, gente, seguiu por um tempo ali a Rai e a Tamires nessa prova. Mas depois de muita disputa, quem ganhou foi a Tamires. A Tamires ganhou este poder do Lampião. Ela foi muito bem, tá? Foi muito bem mesmo. E elas imaginavam que ia ser as duas na final, porque as duas, né? As duas dançam. As duas. A Rai, ela é alguma coisa de bateria, né? Acho que rainha de bateria, alguma coisa de carnaval. E a Tamires participa, né, do festival de Parintins. Então, são duas participantes muito boas de prova. Então, por isso que essa prova demorou até um tempo até para acabar. Mas, sendo assim, a gente tem a Tamires ganhando os Lampiões. E a baia está entre Dudu, Carol, Toninho e Kaitlyn. Aí, quando voltaram da prova, gente, a Sayori até questionou até sobre a Rai, falando que a Rai tava fazendo uma cena, falou assim, ela fez uma cena, deitou no chão, é pra tanto? Daí a Tamires falou assim, era babado, porque todo mundo caiu. Aí a Sayori falou assim, ela deitou aqui, ela passou tão mal assim lá? Daí a Tamires falou assim, só foi cansaço, ela tava lá com os médicos, por causa da respiração, porque é uma prova, gente, muito cansativa, foi uma prova extremamente cansativa. Seguindo o dia, a gente tem o Toninho e o Creu de novo falando que querem ver o Dudu na roça pela primeira vez, né? O Dudu até agora não foi pra roça. E o Toninho, ele disse uma jogada para o Dudu cair na roça e ser vetado da prova do fazendeiro. E o Toninho, ele fez a estratégia no seguinte. O Toninho, ele chegou a falar o seguinte. Se eles mandarem a Maria puxa a Kate. Então, né, a puxada da baia seria a Kate. Aí o Creu complementou, se a Maria for a segunda, eu vou falar pra Maria puxar a Kate. Aí o Toninho já começou já a pensar já. E disse assim, e o último, no resta um, veta a Kate. Fica o Wallace e Valério. Ah, não, tem que puxar o Dudu. E não a Kate. Puxa o Dudu, sobra um nosso no resta um. Veta o Dudu, faz a prova do fazendeiro, o Wallace, a Maria e o Valério. Essa é a jogada. Eles nem sonham com essa jogada. É uma jogada até que boa, né? Porque a Maria tá sendo cotada para ser votada. Mas a gente teve uma viradinha de chave nisso daí tudo. Sabe por quê? Porque a Sayori e a Duda trocaram algumas farpinhas ali na academia. Por quê? Começaram a discutir sobre a Rai ela fazer ou não as obrigações da Maria e da Rai. Ela ajudar ou não a Maria e a Rai. A Sayori não quer ajudar, mas a Duda tava ali dando um empurrão, tá? Porque a Sayori começou a falar assim: quando eu fiz a vaca, ela, a Rai, me humilhava. O Creu tava, a Gabi Spanik filmou ela falando: você vai lá agora. Você não vai no banheiro, não. Eu tô mandando. Então eu nunca vou abaixar a cabeça para ela e falar, eu vou lá e faço. Porque ela não quer ajuda, não, Duda. Você tá vivendo no fantástico mundo da Duda. Daí a Duda falou assim, tá bom, Sayori. E a Sayori continuou. Ela quer que eu pegue a pá e ela segurando o saco. Daí a Duda falou, e você acha que eu não sei que ela quer ficar segurando o saco? Eu já entendi isso também. E a Sayori continuou ali, gente, falando assim, isso aí eu não vou fazer, porque eu não sou vagabundo, não sou empregado de ninguém. E continuou estas faísquinhas entre as duas. A Sayori disse que Duda não pode dizer que o braço da Rai está roxo, pois aí acaba descredibilizando a Sayori. Ai, gente, aí é vergonha, né? A Sayori ela falou o seguinte: eu não duvido nada que ela tenha ido no reservado se dado um soco para parecer que o braço dela tá machucado. A Duda não tem que falar isso, porque aqui é filmado. Quando ela fala isso, ela me descredibiliza. Ah, eu vi o braço dela, da Rai, tá roxo. Ela falou que queimou com a chapinha. Aí eu me esqueço assim, ela mostrou, tá roxo mesmo, o braço da Rai tá roxo. Essa era continuou. Mas foi no dedo. Eu vi. A Carol ainda falou: olha a diferença da Carol e da Duda. Eu virei e falei: bateu no dedo, Carol. Ela falou: eu não duvido nada que ela tenha ido no reservado se dado um soco para parecer que o braço dela tá machucado. Gente, mas aí é loucura demais, né? Aí é loucura demais até, né? E a Duda já foi contar já sobre a tretinha, né, a faísquinha que ela teve
da Sayori para a Carol. Assim, começou a meio que me humilhar. Eu falei para ela sair por cima, mostrar que não é igual a ela, já que tinham combinado de descer. Eu desceria e mostraria, só para sair por cima, pelo menos um dia, para não ter mais motivo para falar. Ela, você nem continuaria a ajudar se fosse você? Começou a meio que me humilhar, falando que na túnica eu não fiz bem, que o Búfalo não fiz bem. Eu falei assim, pronto, acredita? Daí a Carol falou assim, babado, pode ser ciúmes. E a Duda continuou. Primeiro que eu nem colocaria alguém que não vai fazer. Se eu não quero ter trabalho, vou colocar alguém que sei que não vai querer fazer? E, gente, aí continuou a discussão entre a Sayori e a Duda lá na academia também, né? Depois de um tempo continuaram a se desentender. E daí a gente segue que na dispensa a Sayori começou a comentar, né, sobre a atrito que ela teve com a Duda, por causa da delegação ali sobre a Rai. Isso daí, gente, já virou já um burburinho. Já virou já um burburinho já, porque o pessoal juntou ali a Tamires, a Sayori, a Carol e o Dudu. Eles começaram, o Dudu, né, principalmente, ele começou a falar assim, gente, vamos votar na Duda? Ao invés da gente votar na Maria, a gente vota na Duda. Tá, gente tá querendo jogar a Duda por baixo de um caminhão, só porque ela não concorda que a Sayori colocou a Rai para fazer os búfalos, sendo que a Rai não faria. É só isso, só. Assim, o grupo ele é tão instável que qualquer coisinha, qualquer mínima coisa, cria isso. Acaba criando isso. E ainda mais, tá rolando uma fofoquinha ali dentro, tá rolando uma coisinha ali dentro ali, que a Rai e Maria não vão fazer o trato amanhã, hoje, né? Com isso, o pessoal já tá já esperando já a punição. O pessoal já tá já aguardando essa punição vir. E seguindo mais adiante, a gente tem a dinâmica do apontamento. Chegamos na dinâmica do apontamento. Se prepare que a gente tem muita coisa para falar. Se prepare que agora sim a gente vai ter o caos completo. Que nessa dinâmica seria pedra no sapato. A Galisteu ela disse o seguinte: quem começa é a fazendeira. Ela vai dizer quem na fazenda 17 é uma pedra no sapato dela. Depois a pessoa vai pegar uma pedra, entra na bota, enquanto escuta a justificativa. Em seguida, a pedra faz sua réplica. Só para lembrar, aproveitem esse momento, não só para falar do passado, mas aproveitem para se posicionar sobre o que está acontecendo no jogo, hoje, agora. Então a Galisteu teve que dar essa atenção, né? Porque o pessoal, gente, gosta de pegar coisa da primeira semana, segunda semana. Tem pessoa pegando negócio até antes da saída da Gabi. Meu Deus do céu. E vamos lá. Começou com a Sayori, né, que é a fazendeira, e ela colocou a Rai como pedra no seu sapato. E a Sayori ela diz o seguinte sobre a Rai: ela tem passado uma vergonha gigantesca. Começou com um golpe do braço. Desde que a Carol bateu panela, ela já havia manifestado que queria enfiar a cara no meio da panela da Carol para cavar uma expulsão, para a expulsão da Carol. Há muito tempo ela vem manifestando esse desejo de se machucar, envolvendo outros peões. Ela fez essa palhaçada comigo, mas vinha dela, que dá o golpe lá fora. Não será diferente aqui dentro. Enquanto eu estava batendo o regador, ela verbalizava: vou enfiar minha mão para você se machucar e ser expulso, para você me machucar e ser expulsa. Já me acordou diversas vezes batendo gaveta. Martina batia tampa de panela e eu nunca fui tão baixa a esse ponto de enfiar minha mão e botar minha cara. O segundo ponto é que ela se recusa a fazer o trato. Ela bateu o sino falando que os búfalos são agressivos, sendo que são os mais dóceis na fazenda. Ninguém deixou de fazer trato por 5 dias. Aí a gente começa a discussão entre Rai e Sayori. Porque a Rai ela começou a dizer o seguinte: nossa, querida, a fazendeira se tornou fazendeira, mas não gosta de trabalhar. Ela tá fazendo trato das pessoas, sendo que tem que fiscalizar. Aí a Sayori falou assim: você se contradiz. Você falou que eu não gosto de trabalhar. Eu tô fazendo trato de todo mundo. Olha, isso daí é verdade, né? A gente acabou de comentar, né? Acabou de comentar que a Rai ela tinha chamado a Sayori de preguiçosa, sendo que a Sayori tá todo dia lá embaixo lá ajudando o pessoal. Aí a Rai continuou: você estava escondido na academia para não poder me ajudar? Vou lembrar do primeiro dia do trato, que fui lá embaixo, fiz meu trato da forma que eu pude fazer. A Sayori falou assim: não fez, gente. A produção teve que fazer por ela. Aí a gente começa os xingamentos. Começar o xingamento porque a Rai falou assim: ela me chamou de vagabunda. E a Sayori falou assim: vagabunda é quem não gosta de trabalhar. E a Rai respondeu, falou assim: não, no segundo dia ela mandou eu voltar e eu não voltei mesmo.
ela, como fazendeira, tinha que fiscalizar. Enfim, fiz meu trato da primeira vez. Ela não gostou? O problema dela. Que ela pegue e faça melhor. No segundo dia, após festa, fui dormir cedo para fazer meu trato. Chegaram fazendo furdúncio. Estou com a mão machucada. Realmente. Porque ela foi me acordar e bateu um regador do lado da minha cabeça, podendo me machucar, me colocando em risco, sim. Essa hora falou assim: você é mau caráter e golpista. Aí a Rai respondeu, falou assim: aqui é um jogo, é a fazenda, não é guerra, não é se matar ou matar o outro. Dessa falou: tá gravado todas as vezes que você veio me dar peitada, achando que é lutador, e a Rai dizendo: mas quando sair daqui, eu não quero te ver, amor. Eu fui escolhida para estar aqui com você, e você tem que aturar meu jeito. Os búfalos cresceram, estão com fome desde ontem, porque acho que a Sayori não deu comida e ela ficou escondida na academia. Se for para ser assim, quero que ela faça sozinha. Ela precisa entender que uma empresa trabalha com os funcionários. Ih, gente, aí foi longe essa discussão, hein? Que essa discussão continuou, a Sayori falou, ela é louca, quer se machucar aqui, e hoje eu tenho medo de cortar um pão e essa maluca enfiar a mão e ela falar que eu tentei assassinar ela. Aí a Rai falou assim, já que ela é fazendeira, ela pode fazer os búfalos e a vaca, já que ela se esconde na academia e não dá a oportunidade de ajudar os outros peões. Ela sai porque sabe que tá falando mentira. E daí a Sayori começou a sair da dinâmica, sair da dinâmica não, ela saiu do posto dela e daí foi lá pra arquibancada. E continuou a discussão, que a Raya continuou falando pra Sayori o seguinte, você deveria dar esse chapéu pro Toninho, você é uma vergonha pra essa fazenda. E assim, teve verdade de ambos os lados, né, dessa discussão. Porque a Sayori, ela realmente ia se esconder na academia. Ela se escondeu na academia, gente, pra não ir ajudar a Raya e a Maria, para as duas não acharem ela. Ela se escondeu lá na academia, ela ficou atrás das máquinas de exercício ali para não ser encontrada. A próxima pessoa para se posicionar nessa dinâmica foi a Kate. A Kate escolheu a Rai também. E a Kate falou o seguinte: como grande parte da liga, ela acaba sendo incoerente em vários posicionamentos, como nessa questão de bicho. Quando acontecia com outros peões, era a primeira a falar, coitado dos bichinhos, e hoje é uma das primeiras a largar a mão. Foi uma coisa que você pregou demais e hoje acaba sobrando para todo mundo, porque aí pega a punição, como provavelmente vai acontecer. E a Rai respondeu, falou assim, eu era assim porque ajudava todo mundo, independente de picuinha. Só que ela tá com picuinha comigo lá embaixo. Tem uma lei aqui, se o peão que foi supostamente escalado para fazer não fizer, a fazendeira que faça, ou então tome punição. Próxima pessoa foi a Carol, e a Carol apontou o Creu, gente. A Carol apontou o Creu, disse o seguinte pro Creu. Eu poderia colocar a nossa bruxa 17, que é a senhora Rai. Poderia colocar o vereador Gogô de Jiboia, o Wallace. Vou botar uma pessoa que fiquei sabendo no banco da roça e me incomodei muito. Aí a gente volta naquela polêmica lá, que a Carol descobriu no banco da roça, junto com o Matheus, que o Matheus disse para a Carol que o Creu tinha dito que a Carol é uma vergonha como uma mulher negra. E a Carol, ela continuou dizendo o seguinte, no começo do jogo, você não era uma pedra no sapato, mas ao decorrer do jogo foi se tornando. O que eu escutei no banco não foi nada agradável. Logo eu que falei que nunca te puxaria, eu falei no banco da roça. E o Matheus falou, o Creu falou que você é uma vergonha com mulher negra. Eu falei, gente, mas por quê? Fiquei chateado. Você falou para mim que ele foi levar coisas que eu falei que você era do Chia. Mas o que eu não entendo é por que você não me chamou para poder falar na cara do Matheus se foi sim ou não. E o Creu respondeu, falou assim, da mesma forma que você falou que eu poderia ter te chamado quando foi com o Matheus, você poderia ter falado a mesma coisa. Creu, você é um capacho do Chia e você não falou isso comigo, né? Porque a Carol tinha chamado o Creu de capacho do Chia. E daí a Carol falou assim, mas eu não falei com o Matheus, falei no ar. E daí o Creu seguiu. Segundo ponto, é que eu, como homem negro, respeito tanto minha comunidade o tempo todo e ao mesmo tempo não me acho confortável em certos momentos vendo você fazendo certas coisas desnecessárias. Você é uma mulher elegante. Daí a Carol interrompeu o Creu, daí falou assim, você falou
algo da dancinha que eu fiz, mas tem que falar algo verídico. E o Creu continuou, eu não sou capaz de ninguém. E a Carol falou assim, guarda-costas. E o Creu seguiu. Você fez situações em um dia que eu senti vergonha mesmo. Tava rolando uma dinâmica dessas e você se jogou no chão e foi até o povo fazendo exatamente assim. Daí ele começou a bater na bunda. Eu, Creu, como um homem negro, acho desnecessário. Acho que isso daí não representa as mulheres que eu conheço. Daí a Carol respondeu. É claro que a Carol ia responder, né? E daí falou assim: não vou fazer agora, porque é o vestido apertado no meu corpo mando eu. Aí, gente, a Carol ela se jogou no chão, ela deitou no chão. Deitou lá no chão lá. E o Creu falou assim: ela acha isso lindo, mas é uma vergonha. E a Carol falou assim: eu faço o que eu quiser. Se eu quiser plantar bananeira, eu vou plantar. Isso não quer dizer nada sobre ser negro, sobre pele. Eu vou ficar sambando se eu quiser. Você é uma planta nesse lugar. E o Creu falou assim: você é uma merda, você é uma vergonha. E a Carol dizendo: você foi levado pro Super Paiol porque seu jogo é morno. E o Creu falou: essa é uma mulher negra que tem vergonha do cabelo dela ser crespo. Eu não tenho vergonha. E, gente, aí começou uma discussão muito grande entre os dois. A Carol dizendo: você sentou aqui e a Galisteu foi claro com você. Que jogo é esse, Creu? E o Creu respondeu: tô batendo na roça e tô voltando, vamos pro jogo? E a Carol falou: fala que eu grito e tá aí gritando, me chamando de merda. E o Creu falou: fala de louvor num dia e no inferno no outro. E a Carol respondendo: da minha fé, sei eu. Eu não sou cristã que usa saião. Minha mãe é pastora e eu criei minha conexão com Deus. Não preciso da sua aprovação. Preciso adorar ao meu Deus. Agora eu falo capacho do chia. E o Creu falou assim: só sai falar merda. Você é uma vergonha. E a Carol respondendo: foi pro paiol porque teu jogo é morno. Você tá jogando mal. E assim, nessa discussão, eu pelo menos vou estar do lado da Carol. A Carol, ela faz o que ela bem quiser com o corpo dela, né? Quem é o Creu pra falar assim, que deselegante você bater na bunda, que deselegante você fazer isso, né? E seguindo a dinâmica, a gente tem o Dudu. O Dudu, ele colocou a Rai com pedra no sapato. A Dudu falou o seguinte: me incomoda muito a atitude da Rai. Não só dessa semana, mas em outras semanas. Quando eu fui fazendeiro, me deu trabalho. Com o Silvio Santos, eu aprendi uma coisa. Se ganha uma coisa com 10% de inspiração e 10% de expiração. Ela trabalho, não quer. Foi designado para fazer o trato e o tempo todo se negando a fazer. Daí a Rai cortou o Dudu e falou assim: eles querem fazer como uma punição para mim. Vocês são covardes em colocar uma mulher no trato, né? Com um monte de macho aqui dentro. Meu amor, eu trabalho muito para conquistar minhas coisas. Daí o Dudu falou o seguinte: ela tocou o sino na oficina para avisar que o Búfalo estava sendo agressivo com ela. A zootecnista teve que falar: eles não estão agressivos, eles estão com fome. Ou seja, ela vai denunciar o animal que ela deveria proteger. Mas isso já vem lá de fora. Quando o terapeuta dela teve que chegar no Belo e falar: Belo, tira o cachorro da cama, porque o seu casamento está em jogo. Isso você disse aqui no programa. Daí a Rai ficou irritadíssima com isso, falou assim: tira o nome do meu namorado da boca. Foi atrás do micro-ondas que você escondeu a toalha cagada? Ih, gente, aí puxou coisa de fora, os dois puxaram coisa de fora, aí tá 0-0, né? E o Dudu respondeu. Claro que o Dudu ia responder. Daí falou assim: quando a Ioná estava com dor, o que ela fez? Ela falou: tava dançando ontem, então vai fazer as mini cabras. Ela foi lá e fez, diferente dela, que queria usar o machucado para se passar de vítima, dando um golpe. Se houvesse agressão incoerente ou injusta, a Sayori estaria expulsa e não fazendo mais trabalho. Você, quando foi fazendeira, a Ioná falava muito uma coisa: só faz manual. E a Rai continuou. A Rai falou assim: eu escolhi uma equipe boa, cada um com sua estratégia de jogo. E o Dudu respondendo: Brasil, reveja quem merece o prêmio desse programa, não cai em golpes. E a Rai falou o seguinte pro Dudu: vai manipulador de mulheres. Vamos ver você na roça para ver se o Brasil te manda de volta. E pior coisa que manda, Rai. Se eu te contar que o Brasil manda ele de volta, tu não vai acreditar. Mas o Dudu seguiu. Não tenho medo da roça. Tô aqui hoje, graças à minha estratégia. Veio denunciar que o Búfalo foi agressivo com ela. Mas não foi o Búfalo que pegou um copo de água e jogou na cara da Tamires.
E daí o Dudu seguiu falando, porque a prova você faz muito bem e o trato não. E por que envolve animal? É porque envolve animal? Daí a Rai falou assim, é porque não envolve o braço. Aí a Rai, ela começou a falar sobre a Sayori e o Dudu. Falou assim, esse aqui é namorado dela, da Sayori. Iludido por ela. E vamos ver lá fora se vai ficar assim com ela. Daí a Rai continuou. Quando ela sair, vai dar um pé no teu rabo. E daí o Dudu falou assim, vamos ver. Próximo, aí pra dinâmica, foi Tamires. E a Tamires também colocou a Rai com o pé no sapato. Gente, assim, a Rai, ela é insuportável, né? Ela é chata, às vezes é incoerente, mas não dá para negar que ela é uma protagonista nessa edição, né? Ela é uma protagonista. Se ela não fosse protagonista, ela não estaria sendo colocada aí nessa dinâmica toda hora. Até agora. Só a Carol, só que não botou ela. Só a Carol. E a Carol colocaria ela. A Carol iria colocar ela. Assim, é uma pessoa que incomoda bastante, isso daí é maravilhoso pra gente. Isso daí é maravilhoso. E seguindo a dinâmica. A Tamires, ela diz o seguinte: a noviona da casa, vi que você chegou para fazer o búfalo e ele ficou em cima de você. Aí a Rafa falou assim: é porque eu tô com a mão machucada, meu amor. E a Tamires continua: a forma de cuidar dos animais é entender que o que ele tá fazendo e se comunicar com ele. Daí a Rai disse o seguinte: ele tava com fome e tinha que distrair ele. Mas ela, a Sayori, estava escondida na academia. E a Tamires continuou: tua preocupação não era cuidar dele, era saber onde a Sayori estava. E a Tamires continuou: você foi jantada pelo Dudu. Dudu, parabéns. Você sim é agressiva e o Búfalo jamais. Você nem tem que estar aqui. É para outro reality que você tem que ir. Só de você gritar com o animal já é um maltrato. Daí a Raia falou assim: você vai ter que provar, meu amor. A Carol grita com todos. Por que você não fala com a Carol? E a Tamires falou: você causou estresse no animal. Além de agressiva com humanos, é agressiva com animais também. Essa nojenta. Próxima aí para a dinâmica foi Mesquita. O Mesquita escolheu o Alas como pedra no sapato. Mesquita disse o seguinte: pedra no sapato é alguém que incomoda. Pode ser pelo jogo ou pelas situações do dia a dia. Você, hoje, eu vejo que nas provas é o cara que eu mais teria dificuldade de trocar. Por muito tempo, eu vi você atacar a Sayori e a Duda no mesmo assunto, que eu, particularmente, não acho legal. Por exemplo, falar da questão da peça íntima dela. Isso gerou, na época, para mim, um incômodo. E o Alas aí falou o seguinte: Sayori foi uma pessoa a quem eu nunca causei mal. E a Sayori, né, entrou daí e falou assim: o que eu te fiz? E aí o Wallace respondeu: depois do que você fez, eu senti liberdade de fazer. Assuma que ficou com ciúmes da situação entre mim e a Duda. E a Sayori falou assim: eu te acho feio, chato, te acho horroroso. Nunca te pegaria. Tanto que a Duda te juntou e eu falei que não queria te beijar, porque eu tava afim do Dudu, macho rejeitado. Aí o Wallace respondeu, falou assim: Dudu é um cara que fala bem, porém se eu articulo ali, naquele lugar de forma que ele se articulou, com movimentos braçais e corporais, eu seria chamado de agressor por elas. E a Sayori falou: você botou dedo na minha cara e na cara da Carol. E daí o Wallace falou assim: porque ela veio cuspir na minha cara. E a Carol, né, se intrometeu nessa treta, né, porque ela foi citada. E ela falou assim: para de ser mentiroso, Kiko. Para de ser mentiroso, gogó de jiboia. Ele acha que o peso é menor. Você vai sair, meu filho. Você vai ralar. Seguindo a dinâmica, a gente tem o Fabiano, gente. Ah, meu Deus do céu. O Fabiano foi apontar o Toninho como pedra no sapato. Daí o Fabiano falou o seguinte: fiquei chateado quando você disse que eu tava perdido no jogo. Sendo que até alguns dias atrás a gente tava jogando junto. Você falou que eu tava perdido depois de voltar de 3 roças. Aí o Toninho falou assim: jogamos, mas tua máscara deu uma caída. Assumiu e a máscara caiu de novo. Depois, mais uma. Aí o Alas também se intrometeu, daí falou assim: teve uma aí que eu restei. E o Toninho continuou: fui brindar o copo na sexta-feira e tu afastou o copo. Daí o Fabiano falou assim: você não conversa comigo, não dá nem bom dia. O Toninho falou assim: mas tu só anda na noia, cara. Acorda com os teus remédios. O Fabiano falou assim: tô com 5 remédios por dia. Tô atestado. E mesmo para testar, tô fazendo trato. Ai, gente, que conversa chata, né? Meu Deus do céu, que conversa que não vai para lugar nenhum. O próximo foi o Valério. O Valério colocou a Carol com pedra no sapato. Gente, o Valério hoje tava falando mal de todo mundo, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Mas o Valério colocou a Carol, daí falou o seguinte:
Quando a gente foi convidado para cá, avisaram que iríamos sofrer provocações que tirariam da zona de conforto e fariam gatilhos. Quando você fez a campanha do Xeratoba, a Carol já cortou. Inclusive, um beijo pro nosso deputado Xeratoba. E o Valério continuou. Você me levou para uma situação de quando os garotos correram atrás de mim com papel higiênico sujo de bosta para passar na minha cara. Porque eu nasci viado. Não foi proposital, não foi direcionado para mim. Aí a Carol falou o seguinte: você é uma pessoa com quem eu já tive discussão. E foi na base de respeito. Nunca te desrespeitei. E falei que nunca vou te desrespeitar, porque te acho engraçado. A gente troca farpas na brincadeira. No Panjumpá, mesmo, a gente não sendo do mesmo grupo, eu consigo ter essa conexão e essa abertura de poder, brincar sem virar pauta e militância. Com a pauta do seu amigo, que cisma por uma brincadeira que minha amiga fez comigo, achando que eu tava coçando a bunda. Aí o Dudu já entrou já no meio dessa discussão, e disse que o dedo da Carol não tava fedendo quando teve essa brincadeira, quando ela passou na bunda. Falou assim, tá até perfumado, Carol. Tá até perfumado, não passou lá no botão, não. E a Carol continuou. Meu jeito já é um pouquinho de gay, porque eu convivo muito com LGBTQIA+. Fui chamada de transexual, porque dizem que eu não pareço uma mulher. É uma coisa que eu carrego. Já fui agredida em boate com spray de pimenta por acharem que eu era trans. Nesse lugar, eu não me coloco. Aí o Valério falou assim, não foi direcionado. E sei que você não fez, querendo me atingir. Inclusive, tem atitudes que você faz e no outro dia tá de ressaca moral. Aí ficou nessa conversa, né? Nessa conversação, meio que se entenderam. Meio que se entenderam ali. Não foi um negócio direcionado pro Wallace, mas foi algo que machucou ele internamente. Então a gente continua essa dinâmica. E a Maria escolheu a Carol com o pé no sapato. Aí a gente começa a discussão. Aí vamos pra discussão. E a Maria falou assim: eu pensei em chamar algumas vezes para conversar. E daí a Carol falou assim: não quero conversar. Be free. Não quero conversar. E a Maria falou assim: posso falar? A Carol daí falou assim: continua então. A Maria daí continuou. Quando falaram que você era exagerado, eu vi muita coisa de você em mim, que ainda não consegui entregar aqui. Conversei com você com muito carinho. A Rai falou comigo. Você sempre gostou dela. E eu sempre gostei de você. Em todas as dinâmicas. Sempre falei de você e da Kate. Off jogo. Acho que é uma amizade legal e gosto de vocês duas. E daí a Carol falou o seguinte pra Maria. Você falou que eu tava fedida. Que eu não tomava banho e que minha perereca estava fedida. Eu falei, você tem que lavar a sua, porque seu macho tá cheirando. Eu respeito quem me respeita. Daí a Maria falou assim, eu não falei perereca. Você virou e falou, você quer cheirar minha pi? Eu falei que você estava com roupa do dia anterior e deveria estar fedendo. Aí, gente, ai meu Deus do céu, aí a Carol jogou uma bomba em cima da Maria. Jogou uma bomba em cima da Maria, porque a Carol ela disse que teve um momento que ela ouviu a Rai criticando a Maria dentro do quarto. A Carol disse o seguinte: ela estava falando com o Valério que você fala demais. A Rai falou: eu até tirei o microfone. E a Rai entrou na discussão e falou assim: você pega o bonde andando e quer se meter? E a Carol respondeu, falou assim: se eu falo demais, seus amigos também falam. Se você fala demais, seus amigos também pensam que você fala demais. Daí a Rafa falou assim, depois eu te explico, amiga, depois eu te explico, Maria. E a Maria continuou, acho suas ofensas totalmente baixas e acho que você usa como a maioria das pessoas aqui, que são os seus amigos. Daí a Carol falou assim, quem me ataca? E a Maria continuou, nunca te ataquei e você me atacou primeiro. E a Carol respondeu, você estava andando com alguém que me ataca, que era vulgo seu macho, o cara que você dormia, beijava, quando estava com ele, se criava. A própria Duda entrou no quarto e viu ela rindo e debochando a minha cara. Quando estava com a manada, você fala. E a Carol continuou. Vai te lascar, Maria. Primeiramente, no começo do jogo, Maria tentou me atacar, porque veio falar que eu passei do ponto. Eu falei, mulher bonita tem que ficar com a boca calada, numa brincadeira. Eu falei, quando todo mundo tá metendo pau em mim, você veio conversar comigo. Acho que você vai longe se tiver com esse coração. Ao decorrer do jogo, a Maria mudou. Daí a Maria falou assim, sobrevivência, né? E a Carol continuou. Ela, Martina e Rai tacar um terror. Mas elas queriam alguém que deitasse para elas. Se é uma música de Marília Mendonça, é militância. Se é búfalo, é militância. E a Maria falou assim, você tá mentindo? E por isso não vou escutar. Eu nunca agredi ninguém.
Então, a gente continua essa discussão. Que a Carol, assim, a Maria ela foi sentar. A Maria foi sentar lá na arquibancada, mas a Carol continuou ainda batendo boca ainda com a Maria. A Carol ainda continuou falando o seguinte: a Maria, depois que se envolveu com o Matheus, ela mudou. Jogar piadinha, risadinha, ficar de cara feia. Quando vi, quando vi que ela queria me atacar, eu ataquei ela sim. E a Maria falou assim: mentira. Foi só porque eu tava foi só porque ela tava andando comigo. E a Maria, quer dizer, isso daí é a Rai, né? A Rai dizendo: ah, mentira, foi só porque ela tava andando comigo. E a Maria falou o seguinte, respondeu: você falou que eu andava com a Rai, que era porco e comia farelo. Me chamou de cachorro, de safado, de vagabunda. E eu não sou vagabunda. Se tem uma coisa que eu não sou, é vagabunda. Ih, gente, aí foi longe. Foi longe que a Carol daí continuou. Maria é irônica, inconveniente, faz as coisas debaixo dos panos e depois não aguenta. E a Maria falou assim: eu tô aguentando. E a Carol falou: ué, você não saiu daqui? Quem saiu do lugar foi você. Não tem ninguém te impedindo, né? A Maria realmente tinha saído do lugar dela e voltou ali pra arquibancada. E a Carol e a Maria continuaram batendo boca. A Carol falando o seguinte: no outro reality, ela foi arrumar macho. Aqui ela veio também. Não é da minha conta. E a Maria falou assim: você não sabe da minha história, então me respeita. E a Carol continuou: aqui não é pra procurar macho, é pra jogar. Quem entrou em reality de relacionamento foi você, não fui eu. Aguenta. Aí a gente segue a dinâmica do apontamento. Toninho escolheu o Dudu como pedra no sapato. E o Toninho falou o seguinte: falei que viraria a chave para jogarmos juntos. Eu combinei com você de me salvar no restão. Aí o Dudu já cortou já o Toninho e falou o seguinte: só para explicar, essa fala do restão foi uma fala que ele teve na terça-feira. Me lembro da nossa conversa na piscina, onde o próprio Matheus sentou junto de nós que fosse salvo primeiro, queria que salvar o Valério. Eu falei: não tenho nada contra que salvar. Quando eu sento no banco da roça, a Sayori vem e me diz que tem um plano, que a Rai queria sobrar para poder fazer a prova do fazendeiro, para que esse plano fosse por água abaixo. Se eu tive que tomar uma atitude. Não achei justo te salvar. Não só por saber desse plano, mas por você ter votado na Duda. Ah, a gente aí jogou. Ah, para, Dudu. Pô, um sabonete bonito, né, Dudu? Porque a gente sabe muito bem que essa conversa aconteceu ainda antes, quando o Xia tava na casa ainda. Quando o Xia tava na casa e tu era um mandante, né, do Xia. O Xia mandava em tu só fazia ação só. Tu era manipulado pelo Xia, Dudu. Ele não tá falando da conversa da piscina com o Matheus, não. É outra conversa, Dudu. Tu não tenta virar o jogo, não, tá? Tu não tenta. E a gente segue a dinâmica. O Creu escolheu o Fabiano com o pé no sapato. Ai, gente, sério, eu vou pular. Eu vou pular porque, pelo amor de Deus, gente. Porque o Creu falou nada com nada. Falou assim: as pessoas costumam nos chamar de plantas, mas somos plantas que batem na roça e voltam. A gente aí começou a babar o ovo do Fabiano. Enfim, vamos seguir a dinâmica aqui. A próxima pessoa foi o Wallace. O Wallace colocou a Carol com o pé no sapato, alegando, falou que ele foi usado por ela. Ai, tadinho, gente. Tadinho do Wallace. E o Wallace continuou falando da história, do selinho da Carol com a Ioná, o que aconteceu lá, gente. Assim, ninguém mais quer saber, gente, isso. A Ioná já tá aqui fora, já esse beijo já foi, já, gente. Pelo amor de Deus, viu? Tá com o disco, Wallace. Tá com o disco. Porra, procura algo novo. Mas o Wallace seguiu falando. Ela usa o cabelo dela para atacar as mulheres. Usa a pele dela. Usa as dores e traumas dela para querer justificar o que ela passa aqui. Isso é errado. E a Carol falou assim: o homem tá tão vermelho e tão desesperado. E a Wallace continuou. Ela passou 4 horas pranchando o cabelo. E a Carol perguntou: isso daí é da sua conta? E o Wallace continuou: por que você tem direito de ir pra festa com o cabelo pranchado? E a Carol falou assim: nossa, alguém tá entendendo isso? Alguém tá entendendo o que ele tá falando? Enfim, depois desse argumento nada a ver do Wallace, a gente continua a dinâmica. Que a Rai, ela começou a tretar ali com a Tamiris. Que a Rai, ela foi a vez dela falar, e a Rai, ela começou a falar o seguinte: sobre trato de animais, isso é estratégico. Fui fazendeira e botei minha equipe, que foi 10-10, e fez o trabalho que precisava ser feito. Não tomamos punição, e não tive que acordar peão, até porque não faço coisas de picuinha o tempo inteiro. Daí a Tamiris se incomodou com isso, falou assim: você maltrata os animais, gritou com um búfalo, sua vergonhosa, agressora de animais. Não é ruim gritar com você?
Foi isso que você fez com o Búfalo? Agressora de animais? Deveria nem estar aqui, vergonhosa, trevosa. Ih, gente, segura essa ira de Tamires sobre a Rai. Segura que mais pra frente a gente vai falar sobre. Seguindo, a Rai, né, a Rai que foi interrompida pelo Tamires, ela colocou a Sayori com pedra no sapato. E a Rai disse o seguinte sobre a Sayori. Se eu estou te incomodando muito, é problema do jogo. E não tenho nada, e não tenho como te agradar mais. Você está sendo uma pedra no meu sapato, porque toda hora fica enchendo meu saco, batendo baú, falando alto. A mesma coisa que eu fazia, você está retribuindo. Você está sendo papagaio de pirata da Carol, como sempre foi, e não tinha nada para falar, porque Dudu fez o seu jogo. Amanhã você vai fazer e vai ficar cansada. Aí a Sayori respondeu: todo mundo aqui que fez a vaca sozinha. Inclusive no trato que você me delegou, eu nunca me senti ofendida e fiz sozinha. Aí a Rai falou assim: mentira, porque dei o búfalo para ela fazer e ela fez a vaca. Porque o Dudu não queria fazer. Ela não respeitou o que eu tinha pedido para ela fazer. Tá gravado também, meu amor? E a Sayori continuou: ela tá fazendo birra porque é uma garota mimada que não gosta de trabalhar, não está disposta a participar das dinâmicas do jogo. E a Rai respondeu: eu só não vou fazer as coisas para te agradar, já que você me xinga o dia inteiro. Aí foi para outra pessoa, desta vez foi pra Duda. E a Duda escolheu o Creu como pedra no sapato. Mas quando o Creu vai lá pra bota lá, começa um negócio entre a Rai e a Tamires, que a Tamires ela sai da arquibancada e vai em direção a Rai. Ela vai em direção a Rai ali querendo peitar ela. E a Rai começa a falar assim: vai me agredir? Tá passando ponto aqui, vai me agredir? Até que chegou no momento que a Rai ela saiu da dinâmica. A Rai ela saiu ali da dinâmica. De fato, assim, ela não foi pra arquibancada, ela foi pra sede. Ela não voltou pra dinâmica. E seguiu. A Duda, ela disse o seguinte sobre o Creu. É uma pessoa que fala que não consegue conversar comigo. Tô te colocando porque aconteceu uma situação de pedra no sapato, que foi quando o Matheus decidiu expor para todo mundo. Eu não queria expor, porque eu não queria levantar uma pauta, já que não tinha 100% de certeza do que aconteceu. Você sempre me respeitou, tirando a discussão do Resta 1. Eu conversei com o Matheus sem microfone, porque eu não queria expor essa situação. Porque sei que uma coisinha lá fora vira algo grande. Não tenho medo de você, mas não achei legal as situações que comentei no ao vivo. Sim, tem alguns comportamentos na casa que eu não concordo, mas não são em relação a mim, são em relação às minhas amigas. E a Duda até falou sobre o fato da Rai ter saído do deck, né, antes do final da dinâmica, falou o seguinte: no dia que eu quis sair para encontrar a Gabi, não deixaram sair. É sempre diferente. Então ela acha que a produção está beneficiando, né, de certa forma, a Rai quando ela saiu da dinâmica. E acaba esta dinâmica. Quando acaba essa dinâmica, quem poderia imaginar que havia uma treta generalizada ali dentro da sede? Quem poderia imaginar, então? Aconteceu, hein? Que a Tamires foi pra cima da Rai, gente, na dispensa. A Rai falou assim: não vou te dar VT. E a Tamires grita: escrota! Vem gritar comigo! Grita aqui comigo pra você ver se tu tem coragem. E a Rai falou assim: gritando com o animal? Falei pro Búfalo sair, porque ia me machucar. E, gente, a Tamires começou a perseguir a Rai na casa. A Tamires, ela começou, gente, a andar atrás da Rai, enquanto a Rai andava pela casa. Gente do céu, que loucura foi. E a Rai falou assim: se você não sair, eu vou jogar água em você. Para de ficar atrás de mim. Queriam VT, né? Fez teu VT. E a Tamires gritando: escrota, que grita com animais. E a Rai falou assim: faz teu VT, porque tu não é porra nenhuma. E é por isso que eu jogo cerveja em você. Sai de perto de mim. E a Tamires gritando: escrota, eu amo os animais, você não. Você grita com os animais. Eu vi de perto o que você fez. A Tamires, gente, ela teve que ser segurada pelo Wallace. Porque ela tava querendo ir pra cima da Rai. E a Tamires gritando: sai de perto de mim. Não toque em mim, Wallace. Não toque em mim. Até que um momento deu uma acalmada. Deu uma acalmada, mas foi por 1 minuto, 2 minutos. Porque a Rai, ela começou a chorar, ela sentou ali na sala, ali de frente com o espelho, as duas brigando. Depois de um tempo, a Rai, ela começou a chorar e falou o seguinte: essa menina é assassina. Meu Deus, ela quer matar as pessoas. Bando de gente agressiva, igual bicho. Medo, medo. Quer bater o regador na cabeça? Botei a mão e pegou e bateu. Por isso que é agressiva desse jeito. Acho que vocês não querem.
assistir isso não. Olha o Toninho saindo com medo. Que hospício é esse? Ih, gente, é a Rai. Depois, né? Depois liberaram ali o pessoal para sair da sede, né? Porque fecha o pessoal da sede para desmontar, né, a dinâmica e tudo mais. E quando desmontaram a dinâmica, a Rai ela foi lá na casa da árvore sozinha e começou a falar sobre uma situação que o Dudu tinha dito sobre o cachorro. Lembra que a gente falou? Ah, que o Belo, o cachorro na cama. E a Rai ela começou a explicar, mas quando ela começou a explicar, a câmera cortou. Aí é complicado, né? Porra, a gente quer saber o bagulho e a direção não deixa. Deixa a mulher explicar as coisas daqui de fora, ou produção. E também, gente, enquanto a Rai ela saiu lá de dentro da sede, começou uma discussão entre a Carol e o Wallace. Que a Carol falou assim, você é um lixo, e daí apontou o dedo meio. Mostrou o dedo meio pro Wallace. E o Wallace falou assim, se olha no espelho. E a Carol falou assim, nossa, tô me olhando agora, maravilhosa, você é um lixo, você é um lixo, você é um escroto. E, gente, aí começou a discussão. E a Tamires também entrou no meio também, porque a Tamires se irritou com o Wallace por ele ter tentado, né, apartar a briga. Ela ficou irritadíssima com isso e falou assim, e você não encosta em mim. E o Wallace falou assim, faça o que você quiser. Eu fui apartar, e a Tamires falou assim, não encosta em mim. Tem que pensar 2 vezes antes de encostar em mim, tá? Quem defende essa merda é merda igual. E a Carol começou ali a gritar ali com o Wallace, falou assim, macho escroto, macho escroto, macho escroto. E, gente, aí essa discussão foi até lá pro lado de fora. Começou na cozinha, né? Foi lá pro lado de fora. Que ainda continuou a discussão entre Carol e Wallace. Só que a discussão partiu para outro rumo. Porque começaram a tentar resolver o caso de o que significa vagabunda. Que a Carol começou a falar assim, tem que consultar o dicionário, vagabundo, pessoa desatarefada, sem ofício. E o Wallace falou assim, pois chega lá fora e chama o povo de vagabundo. Chega lá fora e chama. Tem muita gente desempregada votando em ti. E a Carol falou assim, desempregado? Porque não tem emprego? Desinformado? Eles vão procurar emprego e não conseguem. E o Wallace falou assim, e são vagabundos, né? Você que disse. E a Carol falou, você que tá dizendo. Ih, gente, aí virou um você disse, você que me disse, você que disse. E o Wallace continuou. Você que disse e tá tentando trazer o dicionário. E a Carol falou assim, vê se que você nunca leu o dicionário, você é um louco. Ih, gente, até que eles saíram lá de dentro, né? Saíram, essa treta continuou lá fora, deu uma apaziguada. Mas o Wallace ele voltou lá para dentro da sede. E quando o Wallace volta, a Tamires e o Wallace começam a ter uma pequena discussão. Que o Wallace falou o seguinte para Tamires: ei, me desculpe, viu? De verdade mesmo. Não foi isso que eu quis fazer, não. Só quis evitar uma briga feia. Mas faça o que você quiser agora, eu tô nem aí. Você é outro que vai lascar no meio desse povinho todinho. Aí começa uma discussão entre o Wallace, Sayori e Carol. Que o Wallace, ele falou assim, você ouviu minha conversa com Mesquita? Não, né? E a Sayori falou assim, você odeia a mulher. Como homem, você não se cria assim, não. E a Carol dizendo assim, com Mesquita, ele fica assim. E a Sayori continuou, você odeia a mulher? E o Wallace falou assim, e você se odeia. E a Sayori falou, eu me amo? Tem que ver porque você odeia a mulher. E continuou falando, você odeia a mulher, você odeia a mulher. Até que lá fora tava tendo uma conversa do Creu e o Toninho, começaram a falar contra a Carol. Né? Principalmente o Creu, né? Depois que o Creu e a Carol tiveram aquela tretada na dinâmica do apontamento, o Creu começou a falar assim, independente da cor de pele, é ridículo. Tenho orgulho de ser negro e vou ser negro na próxima reencarnação. Valorizo meu cabelo. Agora se tem um problema interno e teve um problema na infância, eu também tive. Mas não desconto o problema que passei nas pessoas ou nas coisas e acho que tenho que ser o centro das atenções. Eu deixo se enforcar sozinho. Suas palavras são como uma forca. Conheço N mulheres pretas aí. Aí afora. Preciso disso por 2 milhões? É dinheiro pra caramba. Mas usar a infância dura que passou com uma agressividade pro resto da vida, porra, se todo mundo usar o que passou na infância com uma agressividade para ser o centro das atenções, o mundo acaba. Enquanto isso aí, lá no quarto, lá, Maria e Valério começaram a discutir. Aí, ó, falei para você segurar o Valério que tá nos 220 hoje, falei. Chegamos nessa parte, que a Maria e o Valério começaram a discutir porque o Valério disse o seguinte, disse que a Maria estava tentando se vitimizar. O Valério começou a falar assim, tudo elas usam contra, né? Tudo que elas escutam. E daí a Maria, né, soube que era para ela. E a Maria falou assim, tá brigando comigo há dias por causa das patadas da Rai, das suas, e pelo visto não sou bem-vinda. Toda hora me jogam na cara que vocês falam de mim, que me zoam. Não é de hoje que falam. E o Wallace falou assim, vai se lascar também.
Ah, vai se vitimizar no caralho. Não vou andar onde não me faz bem. Aqui não é bem com ninguém. Segura a onda, você e Rai, porque vocês são as primeiras a puxar a briga e toda hora ficam com indireta e não seguram. Aí começou essa discussão, gente. A Maria falou assim, que indireta eu dou, uau. Eu dormi o dia inteiro. Eu nunca dou indireto pra ninguém, você briga comigo à toa. E daí o Valério falou assim, só com você, né? E a Maria falou assim, do grupo inteiro. E o Valério perguntou, que grupo? Grupo de 3? Ai, coitada. E a Maria falou, sim, mas comigo vocês estão brigando. E as pessoas usam isso contra. No dia que eu fui falar pra Rai, não pede as coisas perto da Carol, porque ela disse que eu sou empregada. Eu escutei. Isso é vitimizar? Não é. Aí a gente volta dentro da dispensa, porque começa uma discussão entre o Wallace e Carol dentro da dispensa. O Wallace ele virou pra Carol, a Carol entrou ali na dispensa e o Wallace ele tava lá dentro já. O Wallace daí falou o seguinte pra Carol: eu jamais vou precisar ser igual a você pra conquistar nada na vida. Nunca na vida, Carol. Você tem coragem de ser metade do humano que você é. Você só pensa em dinheiro. E o Alan seguiu ainda falando. E você vai voltar para casa com muito menos do que chegou. Pode ter certeza disso. E a Carol falou assim: quero que você se exploda. Gente, a Carol ela tá nos 220 também. A Carol tá foda-se. A Carol não quer nem saber do Wallace. E aí o Wallace continuou. Já vejo o seu final todinho. E a Carol falou assim: sério? Nossa, eu vou começar a chorar. Tô com tanto medo que vou começar a chorar. Vou começar a chorar porque o menino pequenininho falou que eu vou me lascar. Vá-te a merda, lixo. Aí o Wallace, ele virou pra câmera. Ele sozinho. Ele vira pra câmera e começa a falar que se o Brasil, né, começou a dar uma invertida sobre a Carol. Começou a falar assim, se eu fosse falar dela com alguma coisa, algum preconceito, será que vocês iam me cancelar aí fora? Será que iriam me apontar aí fora? Iriam me criticar aí fora? Com certeza, né? Ela tem todo o direito e vai continuar fazendo, porque eu não vou fazer, não. Gente, aí tá querendo falar, né, que ele está sendo atingido de uma forma preconceituosa, né? Pelo menos é o que parece que tá querendo dizer. Enquanto isso, lá na área externa, a Tamires irritadíssima com a Rai, foi lá fora lá gritar com a Rai. Falou assim, você é uma burra, Rai. Fala pra produção colocarem que eu faço cavalo e faço búfalo. Aqui sabe ter resistência, engole, preguiçosa e é agressiva com os animais. Com os animais tu sabe gritar, né? Vem gritar comigo. E a Rai falou assim, vai gritar com a Carol? A Carol grita com eles também. A Carol é do teu tipo. E a Tamires continuou. Trouxa, preguiçosa, aqui tem resistência e cuide de todos os animais. Daí a Rai falou assim, descansa pele. Vai tomar o Roacotan para cuidar da pele. Vai cuidar da tua pele, cara cebosa. E essas foram as grandes tretas do dia. Essas aí foram os grandes acontecimentos do dia. Gente, que dia grande, hein? Meu Deus do céu, que treta enorme. Assim, a Fazenda, essa daí é disparada, né? Uma das melhores fazendas aí que a gente tá tendo, né? De fato, tá sendo uma fazenda inacreditável. O pessoal treta todo dia em toda a dinâmica, né? É impressionante isso. E assim, eu tô ansioso pra ver se a Maria e a Rai vão realmente dar punição. Se elas vão realmente não fazer o trato do búfalo e da vaca. Eu quero muito ver isso. Eu quero muito saber se elas vão arregar ou elas vão continuar com a palavra delas. Porque a Rai eu acho provável, mas a Maria, será que a Maria também não vai fazer o trato? Será que a Maria também vai aceitar isso? Porque a Maria, né, tá sendo um belo puxa-saco ali da Rai, né? Tudo que a Rai manda, ela faz. Então, não sei se provavelmente ela não vai fazer, mas vamos ver, né? Vai que elas voltam atrás, vai falar assim, vamos fazer, né? Pra Rai, pra Tamires, não falar que a gente tá maltratando os bichinhos. Vai que acontece uma conversa assim. Mas bom, estamos chegando ao final deste episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. Muito provavelmente, hoje, né, o próximo episódio não acontecerá na segunda-feira. Muito provavelmente a gente volta na formação de roça, pois estaremos no prêmio MPB. Vou tentar fazer o episódio, mas não garanto que vai ter o episódio na segunda-feira para terça. Mas de terça para quarta, né, tendo a formação de roça, tudo isso daí, a gente vai ter o episódio, tá? Então fique tranquilo aqui que você não perde nada no Espiadinha Podcast. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!